Vamos finalizar agora a parte da CVM, para a gente já entrar no subsistema de intermediação, dentro daquela primeira grande estrutura, onde nós temos as diversas instituições que estão todas vinculadas ao Conselho Monetário Nacional. Bom, vamos colocar o nosso desenho aqui, para a gente relembrar, onde nós temos Conselho Monetário Nacional, órgão máximo, Banco Central, que nós já falamos dele, que é a nossa autarquia, né, principal autarquia aqui subordinada ao Conselho. E estamos falando aqui da CVM, que também é uma autarquia subordinada ao Conselho, mas vinculada ao Ministério da Fazenda. Já falamos que a CVM tem um grande desafio, que é estimular a formação de poupança, o direcionamento de poupança para o mercado de capitais, e que tudo que diz respeito às sociedades anônimas de capital aberto, só aberto, passam pela CVM. Então, para transformar em sociedade anônima, para abrir o capital, para emitir ações, para emitir títulos de dívida, como debêntures, comercial paper, para fechar o capital, tudo isso tem que passar pela CVM. E a CVM vai disciplinar sobre registro de companhias abertas. Companhias fechadas, a CVM não disciplina sobre os assuntos relativos à companhia fechada. Só abrindo um parênteses, né? Qual a diferença de uma companhia aberta para uma companhia fechada? Todas as empresas que que estão subordinadas, né, à CVM, necessariamente tem que ser uma sociedade anônima. Fazendo um paralelo rápido, né? Sociedade limitada, até porque nós vamos ter alguns casos, por exemplo, como corretoras e distribuidoras, que são uma das poucas instituições financeiras que podem ser criadas como sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Então, vamos fazer esse parênteses. Quando eu tenho lá uma sociedade constituída como sociedade por cotas de responsabilidade limitada, ela é criada por meio de um contrato social. Então, normalmente, a gente vê, né, nas placas LTDA, né? A constituição daquilo ali é por meio de um contrato social. No contrato social, especifica lá, olha, essa empresa tem prazo indeterminado de duração. A empresa tem um capital de X dividido em 100 cotas. Os proprietários dessas cotas são, a Mara tem 70%, o Zé tem 20%, o Manel tem 10%. A responsabilidade da Mara aí especifica tudo no contrato social. Se de repente o Manel vai sair da sociedade, nós temos que vender as cotas de um dos dois, né? No caso do Manel, para o novo sócio, ou redistribuir, e lá fazer uma alteração contratual. Mudamos de endereço, fazer alteração contratual. Mudou as responsabilidades. Tudo tem que fazer o ajuste no contrato, né? Alteração contratual. Bom, quando eu tenho uma sociedade anônima, primeiro, ela é constituída por meio de um estatuto. Então, eu não tenho contrato social, eu tenho um estatuto. Na sociedade anônima, a gente não tem o nome dos acionistas, dos donos, dos sócios da companhia, né? Não é à toa que chama sociedade anônima. O que nós vamos ter lá? Nós vamos ter a forma como aquela empresa é administrada. Então, fala assim, essa empresa vai ser administrada por meio de um conselho de administração. O conselho de administração vai ser eleito entre os acionistas majoritários, tantos por cento, enfim, define as regras. Vamos ter um conselho fiscal. E aí, o nome dos donos da companhia não constam lá no estatuto, ok? Tudo que é resolvido na companhia tem que ser feito por meio de assembleia. E as regras, né? Quando vão ser as reuniões, tudo isso tem que estar lá no estatuto. Agora, quando eu tenho essa sociedade anônima, ela pode ser de duas modalidades. Vamos supor que eu tenho aqui uma companhia de capital fechado. O nome já está dizendo, o que isso quer dizer? O acesso ao capital dessa empresa é restrito. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer parte daquela companhia. Então, isso é muito comum em empresas familiares ou alguns conglomerados, onde a emissão de novas ações são compradas, né? O investimento é feito por empresas ou por acionistas do próprio grupo. Então, é como se eu tivesse aqui um conglomerado e eu tenho aqui 3 empresas, A, B e C. Então, vamos supor que a companhia A é de capital fechado, ela fez uma emissão de ações.
nós estamos aqui no mercado, os investidores. Só que quando ela faz essa emissão de ação, de novas ações, nós nem vamos ficar sabendo, porque nem vai ser divulgado. Ela vai ser vendida, essas ações vão ser vendidas para acionistas que estão dentro do mesmo grupo. Um exemplo de companhia de capital fechado é o BDMG, por exemplo. Nós vamos ver Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que é constituído como sociedade anônima de capital fechado, onde o único acionista, no caso é só um acionista, é o governo do estado de Minas Gerais. Como nós temos várias outras companhias. Quando é de capital aberto, o nome já está dizendo, significa que o acesso às ações daquela empresa, o acesso é aberto. Então, qualquer pessoa, claro que a gente tem os grupos controladores, mas qualquer pessoa tem o direito de tentar comprar essas ações em bolsa, né? Então, o acesso é disponível para o público. Nesse caso, né, então, necessariamente, eu só vou ter em bolsa as ações de companhias de sociedades anônimas de capital aberto. Nesse caso aqui, por que a CVM só atua em cima dessas companhias? Porque como o capital é aberto, a CVM vai fiscalizar a transparência, o nível de informação, né, a governança corporativa, vai proteger os investidores em relação à possível formação irregular das ações, vai acompanhar se as emissões estão sendo feitas dentro da instrução normativa. Por quê? Porque aqui eu ofereço risco para o mercado. Aqui não, aqui o risco é restrito para aquele grupo de investidores. Ok? Então, aqui ela vai acompanhar a publicação das demonstrações contábeis, vai marcar em cima. Ok? Então, por isso aqui, ela acompanha o registro das companhias de capital aberto. O que mais? Registro de distribuição de valores mobiliários. Lembrando que valor mobiliário é ação... Eu ia falar, ações, né? Ações não. Valores mobiliários são ações, debêntures, comercial papers e cotas de fundos de investimento. Ok? Então, nós vamos ver várias atribuições que vão falar assim, acompanha a emissão de títulos e valores mobiliários. Quando a gente falar de título, nós estamos falando de títulos públicos ou de títulos privados. Quando eu estou falando de valor mobiliário, eu estou falando de ações, debêntures, comercial papers e cotas de fundos de investimentos. Aqui, o registro da distribuição é de valores mobiliários. Então, a empresa vai fazer uma emissão de novas ações, vai ser registrado lá. Vai fazer uma emissão de debêntures, vai ser registrado lá. A CVM primeiro autoriza a emissão e depois que foi autorizado, essa distribuição tem que ser registrada na CVM. Inclusive, é a CVM que define as regras dessas emissões e dessa distribuição, através lá da instrução normativa 400, né, não precisa saber esse número, estou só citando, que ela define por meio dessa instrução, ela fala todas as regras, todos os procedimentos que devem ser seguidos para que haja essa oferta pública. Então, nós vamos falar o que é uma oferta pública, quem pode fazer, tá? Lá na hora que a gente falar de bancos de investimento. Credenciamento de auditores independentes e administradores de carteiras de valores mobiliários. Isso porque, entre as regras dos fundos, porque os fundos de investimento também são regulados e fiscalizados pela CVM, uma das regras olha, nos fundos de investimento, a administração do fundo ela é segmentada, ou seja, as atividades podem ser feitas por instituições diferentes. Então, vamos supor que eu tenha lá o Banco do Brasil, o Itaú, qualquer banco. Ele pode criar e administrar fundos de investimento. Na operacionalização do fundo, o administrador pode assumir o papel, a responsabilidade de administrador, que é quem vai anunciar a criação do fundo, quem vai responder pelo fundo perante a CVM, quem vai responder pelo fundo perante os investidores em geral, quem assina, né? Esse é o administrador. Eu tenho uma outra atribuição que é o de gestor de carteira. Então, vamos supor, o próprio Itaú, ele pode ser o administrador do fundo, ou seja, ele criou o fundo, e ele pode fazer a gestão da carteira. A gestão da carteira é escolher, definir estrategicamente quais os títulos, quais os papéis que serão comprados para compor o fundo.
mas essa atividade pode também ser terceirizada. Então, se a gente começar a observar, a gente pode perceber, por exemplo, o Itaú pode ter um fundo, que ele é o administrador, e ele pode contratar, por exemplo, o Santander para fazer a gestão da carteira. Então, é uma atividade profissional, que pode ser uma instituição financeira, pode ser uma pessoa jurídica e pode, inclusive, ser uma pessoa física, se essa pessoa física for credenciada como administrador de carteira perante a CVM. Ok? Aí a gente tem a atividade de administrador, a atividade de gestor, a atividade de custodiante, que é quem vai acompanhar se os títulos comprados estão dentro das regras definidas para cada categoria de fundo. E depois a gente tem o auditor independente, que o auditor independente é que vai falar se o fundo está sendo administrado de acordo com as regras. Então, quem credencia esses auditores independentes e os administradores de carteira é a CVM. Esse administrador de carteira é administrador não só para os fundos de investimento. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho numa corretora. Na corretora, eu posso operar simplesmente como um operador de bolsa, eu posso operar como um agente autônomo de investimento, como um analista, ou posso operar como um administrador de carteira. Então, meu cliente, por exemplo, me liga e fala, Mara, compra 1000 ações da Vale para mim. Eu vou lá e compro. Agora vende 100 da Petrobras. Eu vendo. Ou seja, eu estou só cumprindo ordens. Mas esse cliente, ele pode me contratar, quer dizer, por meio da corretora, para que a gente faça a administração da carteira para ele. Nesse caso, o administrador não é a corretora, o administrador é um CPF. E esse administrador de carteira, ele tem que ser certificado pela CVM de que ele tem competência para fazer essa administração de carteira. Se ele não tem a certificação da CVM, não está lá cadastrado no site como administrador de carteira e fizer a atividade, a CVM entra matando. Então, tem multa, tem cassação do registro profissional da atividade que ele estiver fazendo, multa a corretora e por aí vai. Então, quem credencia, e quem, inclusive, fiscaliza o exercício dessa atividade dentro do mercado de capitais é a CVM. Organização, funcionamento e operações das bolsas, Então, nesse caso, depois nós vamos ver que, apesar dessa fiscalização, e dessa organização dessas regras serem da CVM, a Bolsa também atua como uma entidade autorreguladora, ou seja, ela tem regras próprias, aí regras operacionais, regras dos horários dos leilões, dos pregões, regra de relatório, mas quem organiza o funcionamento e as operações da Bolsa é a CVM. Ou seja, tudo que disser respeito ao mercado de capitais, tanto do ponto de vista do exercício da atividade profissional, tanto do ponto de vista do exercício da atividade das instituições auxiliares, ou das empresas que fazem a emissão dos títulos ou valores mobiliários negociados, títulos não, dos valores mobiliários comercializados nesse mercado, estão ali subordinados à CVM. Negociação e intermediação no mercado de capitais, ou seja, ela disciplina sobre essa negociação e intermediação. Isso quer dizer que ela disciplina sobre a atividade das instituições auxiliares, corretoras, distribuidoras e bolsas de valores. No caso, hoje, só uma bolsa, a BMF Bovespa, que nós vamos falar dela depois. Disciplina sobre a administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários. O que quer dizer custódia? A guarda, Então, hoje nós temos várias instituições, que às vezes pode ser instituição, às vezes pode ser uma companhia, às vezes pode ser um sistema, que vai ser responsável pela parte de guarda, registro, liquidação física e financeira dos ativos negociados no mercado de capitais e do mercado financeiro. Essa atividade é desenvolvida pelas chamadas clearings. Pois nós vamos falar delas também.
Então, as clearings, de uma forma mais simples, significa uma câmara de compensação. Ela é responsável pela guarda, que é a custódia, o registro, compensação e liquidação física e financeira de todas as operações feitas no âmbito do mercado financeiro e do mercado de capitais. Quando a gente fala, né, do mercado de capitais, ou seja, custódia de valores mobiliários, nós estamos falando aqui mais especificamente da CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, estamos falando da BMF Derivativos, e estamos falando da BMF Câmbio e da BMF Ativos, ou seja, a Bolsa, daqui a pouco nós vamos falar disso, tem 4 clearings que atuam no mercado, né, não só no mercado de capitais, porque nós temos algumas clearings hoje que registram também títulos públicos, né, que não é um ativo do mercado de capitais. Ok? E aí, quem disciplina sobre essa atividade das clearings também é a CVM. As clearings do mercado de capitais, tá? Suspensão ou cancelamento de registro, credenciamento ou autorização, né? Autorização aqui para operar no mercado de capitais, em qualquer sentido, pode ser a empresa que está emitindo, a instituição auxiliar ou um profissional do mercado. Suspensão de emissão, distribuição, negociação de determinado valor mobiliário ou decretar o recesso da Bolsa. Então, quando que acontece uma suspensão da emissão, distribuição ou negociação? Normalmente, quando tem algum indício de fraude, de irregularidade tanto na emissão, ou é muito comum aqui quando tem utilização de informação privilegiada, né? O chamado insider trader, ou seja, alguma informação que é tratada numa assembleia, que vai tratar de qualquer diretriz que possa influenciar na posição daquela empresa no mercado, então uma fusão, uma incorporação, uma cisão, se os administradores ou qualquer profissional da empresa que teve acesso a essa informação, utilizar aquela informação para se beneficiar do movimento das ações, pode ter a suspensão, tanto da emissão quanto da negociação. Tá certo? E quando que a Bolsa pode ter o recesso decretado, né? Quando a gente tiver um cenário absoluto de crise. Então, por exemplo, se a Bolsa, por uma crise qualquer, despencar, por exemplo, 30%, né? Quando tiver uma volatilidade diferente do normal, da realidade, se for uma coisa assim de desequilíbrio, só a CVM pode suspender as operações. Fala, não, vamos dar um tempo, vamos respirar, depois volta.